Boa noite a todos. Estamos aqui começando mais uma live para alegrar a sua semana, alegrar o seu feriado e vamos vendo o pessoal entrando. Maravilha, nossa convidada já chegou. Vamos autorizar a entrada da Dani. Tati, boa noite, sua linda. Saudade demais de você. Olá! Olá! Boa noite! Tá me vendo e ouvindo bem? Sim! Maravilhoso! Deixa eu Que me ajustar bom! agora para ficar bonita aqui na câmera agora. Que estamos repartindo a tela. Coisa Sim, boa! Maravilha! O pessoal pessoal, tá chegando, tá mandando coraçõezinhos. isso mesmo que a gente adora. Boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Isso. E hoje nós temos um assunto maravilhoso para falar, né, Dani? De Sim. dançarina amadora para dançarina profissional, né? Hum, mas eu acho que a dança é um assunto comum para todos, né? Acho que não existe alguém que não tenha dançado em algum momento da vida. Isso é verdade. Todos nós já dançamos em algum momento, né? Exatamente. E literalmente, né? Exatamente. Então, Dani, eu vou começar perguntando para você como que você foi parar na dança. Então, primeiro deixa eu me apresentar, né, para as pessoas que não me conhecem. Eu sou a Daniele Conta. Santos. Tá me ouvindo? Sim, eu estou vendo aqui que tem uma pessoa me ligando. Eu espero que não Ah, atrapalhe a gravação. acho que não, mas só você rejeitar aqui fica tudo bem. Então, sou a Pronto. Daniele Santos, tenho 30 anos, sou bailarina profissional e danço desde os 11 anos de idade. Não foi Olha, nada pré-programado, né? Quando eu era criança, lá para os meus 7, 8 anos, eu dançava muito, eu e minha irmã, uma das nossas brincadeiras preferidas era dançar, colocar música e aprender as coreografias, né, dos grupos, axé, tudo a gente adorava. Mas eu nunca tinha, assim, colocado isso como uma profissão, né? Como um sonho de profissão. Eu nunca pensei, eu vou ser uma bailarina profissional. Não. Até que eu fiz a minha primeira aula de dança e eu comecei a dançar em projeto social, um clube que fica próximo à minha casa, chamado Clube da Turma. E era um espaço, né, onde tinha oficinas tanto de arte, cultura, quanto de esportes. Então, que legal. depois da escola, eu ia com as minhas amigas para esse lugar e a gente passava a tarde lá fazendo atividade. Eu fazia vôlei, fazia basquete, fazia desenho e dança. Olha, E que assim, maravilha. e foi amor a primeira aula. Eu fiz a aula de dança e saí assim encantada. Falei, nossa, que bacana, né? O grupo era grande, tinha muitas alunas, muitas meninas. E só que aí tem uma questão. A dança era meio diferente. Eu sou bailarina de dança contemporânea. Hoje em Uhum. dia é alta, né? Mas lá quando eu comecei ainda era, né, uma coisa
inclusive para mim, né? Eu não sabia, dança contemporânea, eu sabia o que era axé, o que era hip hop, street dance, forró, samba, né? Eu conhecia as danças populares, agora dança contemporânea. E aí Então você também dança contemporânea, isso é muito legal, né? sim, geralmente, inclusive as meninas, né? Tanto que depois, quando eu fui tendo contato, né, já num âmbito mais profissional, todo mundo, a maioria, né, 95% começaram com balé clássico, que é o mais Uhum. natural, normal. Mas eu não, eu comecei com contemporâneo. Mas assim, me encantei. Porque, assim, liberdade de expressão, né? Aquele desprendimento do que é certo, do que é errado, a liberdade mesmo de expressão. Então, o mundo para mim se abriu. E eu lembro que a minha professora, ela falou uma frase da Zélia Duncan, que dizia assim, você é o que você come. E aí ela nos explicou, né, que ela não estava falando de alimento, do arroz, do feijão, não é somente isso, mas do que você consome enquanto arte, livros e etc. Então essa frase, tipo, me pegou. E aí eu queria, e assim, a partir desse momento, eu quis consumir esse alimento, né? Eu quis consumir aquele novo mundo que estava se abrindo para mim. E desde esse dia, Ana, eu nunca mais parei de dançar. Ai, que delícia! Eu fui galgando, e aí quando eu decidi, quero ser bailarina profissional, então a minha professora ela foi me direcionando, né? Ela falou, Dani, então é bom que você faça aula de balé clássico. E lá vai eu com a minha mochila para a escola do balé, já com 13 para 14 anos, e fui Bem aprender. cedo, viu? Mas assim, para o balé, Ana, não é cedo, é tarde. O Porque balé no é tarde, balé, mas para o balé já é tarde. Mas como eu não, meu intuito não era ser bailarina clássica, né? Então era contornável. Por isso que é muito polêmica essa nossa questão de hoje, esse nosso assunto de hoje, né? A dança é para todos, né? Ontem mesmo eu estava conversando com uma amiga minha, ela deve entrar daqui a pouco, a Didi, a Rosângela. Depois eu quero falar um pouco também, dar o exemplo dela, mas a gente estava falando justamente isso. A dança é para todos, enquanto o lazer, enquanto a liberdade da expressão, né? Agora, enquanto profissão, aí que eu acho que entra a polêmica, né? sim. Não claro ser. Acabou de dizer aqui. Exatamente, né? Você ainda mais do que eu pode falar isso, mas para além, nós temos assim as nossas dificuldades internas e as externas, né? Aquelas que a gente pode controlar e as que vêm de fora que a gente não controla, que é um sistema. A dança, ela tem um sistema, ela tem uma estética, infelizmente, e que nem todos cabem ou precisa ralar muito para quebrar esses paradigmas, essas crenças, essas limitações. Aí que entra se a pessoa está disponível ou não para realizar, para realmente chegar. Mas todo mundo fala assim, é difícil, a dança é difícil, é uma profissão complicada. Eu não vejo assim a dança. Eu vejo que toda profissão é. Para ser um médico, para a pessoa se formar um médico, é muita ralação.
É ali sim. suada, você tem que estudar, dedicação, abdicação, né? E a dança também é assim como todas as profissões. Você quer ser um bom profissional, você tem que fazer vários sacrifícios, né? Então, eu vejo que a dança é uma profissão, é difícil se profissionalizar na dança, mas eu só tenho esse exemplo, né? Agora que eu estou caminhando para outras, estou ramificando aí os meus conhecimentos, me expandindo, né, para outros lugares, como coach e aromaterapia, mas é uma experiência de um ano, né? É muito recente, então eu tenho pouco ainda para dizer sobre, mas a dança, que eu venho aí já há 20 anos estudando, né? Uhum. Todos os dias é uma luta que você trava com você mesma. Porque quando se fala em dança, é o seu corpo que é o seu material de trabalho. Né? Então, como é todos os dias você expor o seu corpo, você expor as suas emoções, você estando com vontade, não estando com vontade, porque aí é uma profissão. Então, você tem que fazer. Você não está indo para uma festa e você escolhe a música que vai tocar, esse ritmo eu gosto, esse ritmo eu não gosto. Não. Você tem que estar ali exposto e à disposição do professor, do coreógrafo. Então, como é isso, né? Exato. E Dani, na sua experiência como professora, eu não sei como funciona dentro da dança contemporânea. Você já teve experiência de dar aula para pessoas com deficiência ou para pessoas acima dos 50, por exemplo? Como é que funciona isso na dança contemporânea? Ótima pergunta, Ana. Então, na Companhia de Danças de Diadema, que é onde eu trabalho, lá nós temos um projeto de oficina. Diadema é uma cidade onde todos os bairros têm um centro cultural. É maravilhoso. Todo bairro tem o seu centro cultural. E nós da companhia, no elenco, nós somos em 10. Na Uhum. quarta-feira é um dia que cada um vai para o seu centro cultural ministrar oficinas. E Ah, essas oficinas atendem desde crianças a partir dos 6 anos até 106 anos. Nós temos turmas olha. infantis e turma adulto. E Uhum, esse ano, inclusive, eu tenho uma turma de adulto, de dança contemporânea para adultos. E esse uhum, projeto, ele também recebe crianças com alguma deficiência. Eu já tive alunas com síndrome de Down, mas uhum. eu tenho colegas que teve na turma cadeirantes. Então, existem esses casos e a gente tem uma preparação Uhum, para atender esse público. Então, é muito bacana assim, a estrutura do projeto, porque assim, o nosso projeto ele não é de formação. As uhum, crianças não vão sair bailarinos certificados, mas é da sensibilização à arte, à cultura, né, a dança enquanto expressão. E claro, a gente joga a sementinha. Assim como um dia jogaram a sementinha em mim e eu fui regar e fiz a uhum. árvore crescer e dar frutos. É esse o nosso intuito com o projeto, regar sementinhas. E quando chega esse público para a gente recebe sim, e é desenvolvido o trabalho, e assim, eles apresentam também, e é um presente, né? Porque a gente Uhum, aprende muito mais. sim. Ah, que bacana, muito bom, muito bom. E, E você já teve, qual a maior idade que você já deu aula até hoje? Você sabe me olha, dizer? eu acho que 65, Olha que legal, que né? tanto é Então, nessa
que Então, inclusive isso é dessa mostra... minha turma atual. E assim, ela é a mãezona da turma toda, né? É uma querida que todo mundo é a mascote da turma, assim. Mas uma pessoa super aberta e assim, a dança contemporânea a gente se joga no chão, a gente rola, e ela tá lá super disponível, é muito enriquecedor, assim. Eu sempre saio da aula assim super energizada, né? É uma troca. Ah, que maravilha! Muito bom, muito bom. Né? Então a gente tem que colocar aqui bem essa separação, né? Uma coisa é a dança profissional, uma coisa é a dança como atividade física, como expressão da arte, expressão dos seus sentimentos, que isso Uhum. é uma forma de atividade física que é para todos, Sim, independente exatamente. das suas Qualquer um. limitações, da sua idade, né? Uhum. Independente, né, da idade, do corpo, enfim, né? Eu acho que quando você quer se expressar, a única coisa que você precisa é ter coragem, né? Nem todo mundo. Eu estava tomando banho e pensando assim, sabe, no que nas limitações, o que pode impedir de uma pessoa dançar, né? Observando bloqueios internos. Muitas pessoas elas não têm coragem. Eu já fui em muitas festas que eu fico perguntando como que a pessoa consegue estar ouvindo a música tocando, assim, todo mundo dançando, e ela sentada ou encostada numa parede. Eu fico assim, ó, Uhum. como? Isso acontece mesmo. Isso realmente acontece. Uhum. Gente, vamos lá. Eu quero ver coraçõezinhos. Eu vi coraçõezinhos no início, agora eu já não estou vendo mais. Então, por favor, vamos subir os coraçõezinhos, que quando a gente sobe os coraçõezinhos, mais pessoas vão estar vendo que a gente está ao vivo para poder estar acessando essa live. Né? Isso, e E também podem fazer perguntas, né, Ana? isso, com certeza, com certeza. E agora eu queria compartilhar um pouquinho de como é que eu fui parar na dança, né? Por Aê, favor, porque coração, eu curiosa também. né? Eu já fui para dança velha de guerra, na verdade. Mas como a Dani falou, né? Em infância, eu ficava muito sozinha em casa, eu não tinha muito com quem brincar. Meu irmão é Uhum. 6 anos mais velho que eu, então quando eu estava com 6, 7 anos, ele já estava com 13, então ele já foi Uhum. parando de brincar comigo, ele já era Sim. adolescente, aí eu não tinha muita companhia para brincar. Mas uma coisa, fitas cassete. Quem lembra da fita cassete? Por favor, revelem as suas idades. Maravilhosa que eu fazia, eu ficava em casa, eu ficava ouvindo o rádio e ficava lá com o dedinho para tocar as músicas que eu gostava e poder gravar nas fitas cassete, né? E eu fui um pouquinho antes da explosão do axé, porque eu já tenho 37 anos. Então eu peguei Uhum. a cozinha da década de 80, começo da década de 90, que teve uma explosão da dance music, né? E aí eu comecei a me interessar por aquelas músicas, né? E eu criava coreografias sem saber que eu estava criando coreografias. Ficava Uhum. lá inteira dançando, né? E aí, pela questão da minha deficiência,
Para quem não me conhece, né? E também não vai adiantar que a câmera não vai conseguir mostrar adequadamente. Deixa eu só dar um recadinho aqui. Tem uma pessoa que está me chamando aqui bastante para bate-papo ao vivo. O que você tem que fazer? Você tem que ir lá na minha página, onde tem a minha foto, e clicar lá para poder entrar na live, tá? Que eu imagino que a pessoa está tentando entrar na live e está me chamando para bate-papo ao vivo. E não vai rolar. Que bom que não está interferindo na qualidade da gravação. Mas, enfim. E eu nunca imaginei, obviamente, que eu iria ser dançarina, porque, como a Dani falou, né? Os dançarinos, os bailarinos que a gente vê, você vê no balé toda aquela questão estética e tudo isso, e os dançarinos profissionais que a gente vê em programas de televisão, né, já tem uns padrões de corpos, né, que são ali muito bem selecionados. Então, obviamente, eu pensei em me tornar uma dançarina. E isso acabou acontecendo por uma questão de saúde. Porque em 2009, eu já era uma pessoa formada, eu me formei na Universidade de Brasília em Ciência da Computação. Eu sou muitas coisas, então eu trabalho com áreas completamente desconexas uma das outras, mas eu sou geminiana doida. Eu gosto de tudo junto e misturado. E antes de eu ser uma pessoa fisicamente ativa, no seguinte sentido. Eu, por muitos anos, eu caminhei para ir para a escola. E também na Universidade de Brasília, ela é imensa, então eu caminhava muito de um prédio para o outro. Tem um prédio, né, para quem não é de Brasília, tem um prédio que é o ICC, o Instituto de Ciências, também conhecido como Minhocão, porque ele é um prédio comprido e ele tem quase meio quilômetro de extensão. Então, às vezes, eu tinha aula numa ponta desse prédio e eu tinha 10 minutos para sair correndo quase para outra ponta. Eita. E carregando mochila, carregando livro. Então, eu estava ali me movimentando bastante. Depois que eu me formei, eu já era servidora pública e continuei sendo servidora pública e ficou aquela rotina de pega carro, você acorda, faz as coisas em casa, pega o carro, estaciona, anda um pouquinho até chegar no prédio e pronto, volta para casa. E para almoçar, porque não tinha restaurante nesse prédio, eu tinha que ir para a rua de trás almoçar e eu precisava passar por algumas escadas. E com essa diminuição da mobilidade, eu acabei não falando, né, sobre as minhas limitações de mobilidade, né? Então, assim, eu tenho uma doença rara chamada epidermólise bolhosa, que ela é um erro genético, então a gente já nasce com ela não é contagiosa. E no meu caso, o meu erro genético faz com que o meu corpo não produza colágeno adequadamente. E o colágeno, gente, não é só para shampoo, produto de cabelo e produto de estética, não, tá, gente? O colágeno, ele participa da formação de todo o corpo. Então, ele está ali, né, desde a pele a todos os órgãos internos, os músculos, os ossos. Então, tudo isso em mim é modificado. Então, isso tem vários subtipos dessa doença. Eu tenho um dos subtipos mais graves, que aí é um subtipo que realmente causa atrofias, né? Então, a maioria das pessoas observa facilmente a questão da atrofia das mãos, né? Então, eu tenho atrofia dos dedos das mãos.
E eu tenho atrofia dos dedos dos pés também de maneira semelhante. Então, isso compromete a minha pisada, compromete o meu equilíbrio, tudo isso. E, além disso, também existe um comprometimento de algumas articulações, né? Elas não são totalmente rígidas, no meu caso, mas algumas articulações eu já não tenho o movimento ali completo, né? Ou não consigo alongar completamente, enfim. E aí, nessa de eu ficar parada, mais parada, só do carro para o trabalho, do trabalho para o carro, e a saidinha para almoçar, que subia e descia um pouco de escada, eu comecei a perceber, ao subir e descer essa escada que eu tinha que passar, que o meu joelho estava travando a articulação. Eu já sentia uma dificuldade na articulação. E por saber da minha doença, eu falei, opa, peraí, eu tenho que cuidar disso daqui, senão daqui a pouco eu posso ter um comprometimento da articulação do joelho e acontecer o que ainda acontece hoje em dia, de algumas pessoas, por falta de orientação e de fisioterapia adequadamente, ficarem numa cadeira de rodas, permanentemente. E aí surgiu o alerta vermelho e eu falei, não, eu tenho que procurar alguma coisa para fazer. Em termos de atividade física. A fisioterapia não me interessava, porque eu já tinha passado por uma experiência de fisioterapia quando eu fiz a cirurgia de mãos em 2000 e pouco, e para mim era uma atividade muito chata. Hoje eu já mudei completamente a minha visão sobre a fisioterapia. Hoje eu tenho fisioterapia assim, que eu amo, né? E se por acaso meus fisioterapeutas assistirem aí depois, beijo para todo mundo, eu amo vocês. Louca lá para voltar para o secretário, que está tudo suspenso agora. Que agora tem um ginásio maravilhoso lá, com vários equipamentos e uma delícia. E aí, como estava chato, eu também tinha um preconceito com musculação, que eu também já superei. Hoje eu amo a musculação, né? Eu já consegui perceber benefícios imensos da musculação para a minha vida, inclusive influenciando na própria dança. Nossa, então somos duas, Ana. Exatamente, eu relutei muito para entrar na musculação, mas com o relato de algumas colegas de dança da minha turma que tinham entrado na aula de musculação e falaram, nossa, gente, agora eu estou conseguindo fazer os movimentos muito melhor por estar com mais força muscular. Então isso foi me motivando e me desmistificando essa questão da musculação. E hoje eu amo musculação, eu poderia fazer uma live para falar de musculação hoje em dia, do tanto que eu amo. Isso! E aí eu falei, tá, então o que eu posso fazer? Eu posso, já que eu não quero fazer fisioterapia porque eu acho chato. Musculação eu tinha o preconceito de que era chato, sem nem conhecer. Né? Olha como é que são as crenças limitantes que colocam na nossa cabeça, né? De tanto ouvir pessoas falando que musculação era chato, eu acreditei que era chato sem nem experimentar. E aí eu falei, eu gosto de dançar, eu gosto de ir nas festinhas e dançar, e aquela coisa, então vamos procurar uma aula de dança perto de casa. E eu não sou boa em dança de par, não sou boa. Então, o local mais perto que tinha da minha casa era dança de salão, forró, esse tipo de coisa. Mas aí eu procurei no meu bairro, um pouquinho mais distante de casa, que aí eu já precisava de carro para ir, tinha uma escola de dança do ventre, que eu descobri pela internet. E eu nunca tinha dançado dança do ventre, mas eu já conhecia nessa época algumas pessoas que dançavam. E eu ia em apresentações quando me convidavam e eu achava bonito. E eu falei, aquele negócio é bonito, tem uma música legal e tal, vamos lá ver qual é. E aí também foi paixão a primeira pisada.
Ana, mas me conta uma coisa, não quero atrapalhar a sua história, mas quando você Uhum. chegou não sei se era uma academia ou uma escola de dança, mas quando você se apresentou, né, que você apresentou as suas limitações, alguma coisa, você sentiu algum espanto, alguma situação meio assim, ah, meu Deus, como vai ser? Ou foi tranquilo? Como é que foi esse primeiro contato com a escola, com a professora? Exato. Eu tive muita sorte, Dani, porque para mim foi muito tranquilo. Era uma escola pequena e era bem acolhedora, então me acolheram muito bem. Pela questão de horário, eu fiquei num horário em que era uma, assim, pela grade horária era uma turma regular, mas acabou que só tinha eu de aluna. Uhum. Mas estava aberto. Se chegasse outra aluna que quisesse fazer aula naquele horário, poderia fazer. E aí Uhum. acabou que nessa turma VIP, pagando como valor de aula em grupo, né? O que foi bom Uhum. em termos financeiros também. E eu Sim. tive toda uma assistência, né? Felizmente eu tive professoras muito maravilhosas ao longo dessa minha jornada e em nenhum momento eu não tive nenhuma professora que me colocasse alguma limitação ou que me dissesse alguma coisa nesse sentido de que eu não poderia dançar, que eu não poderia estar ali. Uhum. Então, eu tive muita sorte, porque infelizmente nem sempre é isso que acontece com as pessoas com deficiência. Sim. Então, no meu primeiro ano, eu tive essa aula individual, que aí eu tive duas professoras, basicamente, que foram super acolhedoras, super queridas. Mas a minha primeira apresentação de dança, eu amarelei. Eu amarelei Como total e eu assim? fiquei doente na semana. Foi uma coisa Ah, totalmente psicosomática. Eu aham. adoeci e aí não tinha condições físicas de ir no sábado, que era o dia da apresentação, que ia fazer batismo e tudo isso. E, e aí eu não fui para minha primeira apresentação. Faltei na minha primeira apresentação. Tem, tem, foi horrível. E aí, vergonhoso, porque eu percebi que tinha sido uma coisa psicossomática. E eu falei, não, eu tenho que trabalhar isso. Sim. E aí acabou que eu fiquei mais um tempo nessa escola, essa escola mudou de bairro, e aí ficou num bairro que era mais distante, meio contramão para mim, por causa de trânsito. E aí eu acabei saindo dessa escola e fui para um projeto. E aí eu descobri que no meu bairro também tinha um projeto comunitário de dança do ventre. Uhum. E aí Hum. eu fui para esse projeto comunitário e foi muito bom, porque assim, embora lá o grau de exigência fosse muito menor, então era muito mais essa questão de, né, integrar mulheres, estarem fazendo uma atividade física, não tinha tanto rigor na questão de técnica, e a gente Uhum. sempre fazia espetáculos na administração regional desse bairro, e porque tem um teatro até legalzinho, né, para a capacidade do bairro e tudo. E aí a gente tinha carta branca para todo ano estar fazendo espetáculos lá. E aí, Uhum. como eram tantas alunas assim, a professora ela incentivava muito a questão da gente dançar solo, ou dançar dupla, ou formar trios, para ter as apresentações para encher aquele espetáculo. Então, Uhum. a técnica, a gente era muito estimulado a fazer essas apresentações sozinho, e dando um pitaco ou outro para ajudar na criação das coreografias. Uhum. Então
comecei muito cedo a ter essa questão do dançar solo, o que normalmente é uma dificuldade muito grande na dança do ventre. Em geral, as turmas iniciantes dançam todas em grupo e passa-se vários anos a pessoa ali dançando só em grupo, só em grupo, só em grupo, e nos níveis mais avançados que, em geral, ela vai ter oportunidade de apresentações solo, e ela não tá aquilo e se apavora com a ideia. Uhum. Coraçõezinho subindo. Gratidão, amor. Gratidão. Então, eu fui muito estimulada nesse sentido, e aí, nesse momento, eu já estava meio... eu acho que pode falar nesse horário. Meio porra louca. Então, aparecia algum evento em que eu ficava assim... é permitido você se inscrever para se apresentar e não paga nada, ou paga super baratinho. Eu ia lá e me inscrevia no festival. E montava minha coreografia a louca, ia lá e dançava. Depois dessa minha primeira experiência de amarelar, eu me soltei. Se soltou de vez. Ana, mas eu tenho uma pergunta, aproveitando o gancho que você falou de festival de dança. Festival de dança é assim, é aquela linha tênue entre o prazer que você tem, né, de dançar, de se apresentar, de mostrar o seu trabalho para as pessoas, e o outro lado também, o julgamento, né? A banca examinadora, as notas que você recebe, os comentários, né? Eu falei no comecinho da live sobre a minha amiga Didi, a Rosângela, que ela está assistindo, e por padrões estéticos, né, ela já foi muito bombardeada nos festivais de dança, assim, com comentários. Inclusive, eu perguntei para você como era a recepção, como as pessoas te recepcionavam na aula, justamente porque eu tenho exemplos muito próximos, né, de pessoas que foram para fazer aula e o professor, o diretor, meio que nas entrelinhas e em outros momentos até abertamente, falou, olha, isso não é para você, isso, né, a dança também é estética, enfim, coisas que a gente enfrenta, né? Então, me diga como foi para você participar. Oi? Pessoas que não têm a mente aberta, né, Dani? Sim, pessoas que estão presas a um padrão, porque o padrão, ele existe, né? Enfim, a gente luta, e não existe só na dança, né? Em todas as camadas existe um padrão e que a gente luta para quebrar, às vezes conseguimos uma brecha e se enfiar, mas é muito difícil. Então, quando você participou de festivais de dança, enfim, que você foi entrando nesse meio, esse contato com outras pessoas, como que era, né? Você já recebeu algum comentário que você ficou chateada, ou algum olhar, enfim, você, nessa caminhada, nessa jornada sua com a dança, em algum momento você se sentiu discriminada, menosprezada? Teve alguma situação? Olha, alguma situação assim que tenha sido realmente explícita, que eu tenha percebido aquilo, como eu te disse, eu tenho muita sorte. Acho que é o anjinho me iluminando muito na dança. Então, eu não passei por nenhuma situação assim dessas graves, dessas vexatórias. Mas eu tenho algumas histórias interessantes sobre festivais. Então, assim, esses primeiros que eu participei eram mostras. Então, você está pagando ali, por mais que seja baratinho, R$15, R$20, você está pagando, eles não te conheciam, eles deixavam você dançar. Então, eu fui me meter cara. Mas aí, depois de um tempo,
Quando eu mudei de bairro, eu me mudei para o apartamento que eu moro hoje, e aí eu mudei de escola, fui buscar outras escolas. E aí eu entrei em uma das escolas que na época era uma das maiores aqui em Brasília, e aí tinha essa coisa dos festivais e tal. E aí teve um festival em que tinha uma avaliação individual, que era assim, você pagava uma taxinha, também dessas baratinhas, e aí você entraria numa sala fechada com uma banca, que aí tinha um festival maior, então tinham professores de São Paulo, professores de outros estados, professores de dança do ventre bem conhecidos a nível nacional, e a orientação era assim, né? Você chegava, entregava o CD da sua, você tinha o horário marcado, você entregava o CD da sua música, e a orientação era, você entra, abre a porta, faz a pose inicial, rolou a música, você dança. Acabou a música, você não vai conversar com ninguém, você vai sair, fechar a porta, chamar a próxima coleguinha, e depois eles vão te passar uma avaliação por escrito. E eu resolvi o negócio. Na doida. Eu não lembro que ano que era, mas eu já tinha aí, acho que uns 4 anos de dança, mais ou menos. Então, você pensa assim, uma pessoa que já tem 4 anos de dança já é um nível razoável, né? Já tem um bom conhecimento ali, né? Mas, pelas minhas limitações físicas, eu não tinha o mesmo nível que outras colegas com 4 anos de dança, e a fichinha era basicamente o seu nome e quantos anos de dança você tinha, a ficha de inscrição. Se você era aluna da escola, e quantos anos de dança você tinha. E aí, tudo bem. Entrei, dancei nessa banca. Tinham alguns professores dessa escola, a minha professora, inclusive, estava, a Aisha Dinser, queridíssima, que faz parte da minha vida, que eu super amo. Beijo para você, se você assistir depois. E eu fui para essa banca. Entrei, dancei e me dirigi à porta. No que eu me dirigi para a porta para ir embora, eu dei um respiro assim e me veio uma coisa no coração do tipo, vão quebrar as regras. E aí, peguei na porta, eu voltei e virei para a banca e só falei assim, olha, eu espero que vocês me julguem pelo que eu dou conta de fazer e não pelo que eu não dou conta de fazer. Obrigada. Abri a porta e saí voada. Vocês veem que eu sou bem doida, né? E aí, como a minha professora estava lá, eu fiquei sabendo o que rolou depois disso. Ela disse que metade da banca entrou em choro com a minha fala. Diz que foi um chororô na sala, que demoraram para se recompor para poder chamar a próxima, né? E aí, felizmente, os julgamentos que eu recebi por escrito não foram coisas do tipo que eu vi de outras colegas, né? As fichinhas, né? Não foram julgamentos como, você não fez a meia ponta, ou o seu movimento tal não ficou completo. Não foram coisas do tipo que eu vi de outras colegas. Fizeram comentários realmente pertinentes. Olha, cuidado com a sua expressão, tenta deslocar mais para ocupar todo o espaço. Então, foram comentários que foram úteis e foram possíveis de serem implementados. Né? E aí, depois disso, eu ainda passei mais um tempo nessa escola. Eu tive um período de pausa de 2014 para 2015, que eu fiz a primeira cirurgia no pé, nada relacionado com a dança, relacionado com a minha doença mesmo.
E aí eu fiquei um ano sem dançar. E aí eu voltei em 2015, e aí foi todo um processo de readaptação, porque eu já estava no nível intermediário indo para o avançado, e aí eu voltei para a turma me matriculei de novo na turma de iniciante, para poder pegar ali os movimentos de novo, me adaptar à minha nova condição física. O que foi muito bom, porque quando a gente tem já algum tempo de dança, eu com certeza você vai concordar comigo, é muito bom a gente retomar e revisar essas coisas do básico, porque aí a gente já vai aperfeiçoar aqueles movimentos. Foi um período bom, que aí eu passei numa outra escola também, que também tive uma experiência boa, mas uma coisa que me entristeceu é que eu não conseguia participar dos festivais naquelas coreografias de grupo, porque eles criavam aquelas coreografias de grupo, principalmente para os níveis mais iniciantes, com muitos deslocamentos malucos, e assim, eu movimentos mais parada, eu não tenho tanta dificuldade assim para fazer. Agora, os movimentos que demandam um deslocamento e que tem que ser um deslocamento rápido ali, acompanhando, obviamente, o tempo da música e tudo isso, eu já tenho dificuldade com o cérebro está indo, mas o corpo não responde na mesma velocidade. Então, me frustrou um pouco no começo, nesse período, já era no meio. Por quê? Porque as pessoas falando dos festivais, dançando em grupo, e eu não conseguia dançar em grupo. Então, quando você comentou aí da questão do preconceito, né, de alguma barreira, alguma dificuldade, eu acho que a minha maior dificuldade foi essa, hein? Eu fui incluída na sala de aula, então na sala de aula eu não tive problema, mas quando se tratava de apresentações, se o local só me permitia apresentação em grupo, em geral eu não participava, porque a coreografia que estava no meu nível era muito agitada em termos de diversidade de deslocamentos, e as coreografias que seriam mais paradas, digamos assim, teriam um foco maior em passos mais elaborados, estavam além do meu nível. Então, essa foi uma dificuldade que eu tive. Em tem uma pergunta aqui, Ana. Vamos lá. Uma pergunta aqui. Ana, e você acha que eles não te excluíam do processo? Acho que referente a esse processo de em coreografias em conjunto, né? Então você não te inseriam naquele conjunto. Por que não criar uma coreografia impossível para todos? Enfim, você se sentia excluída do processo? Sim. De criação coreográfica? Sim, eu me sentia excluída. Era muito aquela coisa, de uma maneira geral, era muito aquela coisa imposta. A coreografia é essa. E pronto, acabou. Se você quiser, você participa. Se você quiser, você não participa. Era mais ou menos assim, né? E que veio funcionando a maior parte do tempo, ao longo dos anos. Então, realmente, houve essa exclusão no sentido de criar as coreografias que pudessem se adequar à minha capacidade, né? Acho que viam como aquela questão de vai ter que fazer movimentos mais limitados e esse tipo de coisa, e não vai ficar aquela coisa glamurosa para o palco e tal. É o que eu imagino. Né? Então, realmente, houve em muitos momentos essa exclusão. Né? E isso foi uma das coisas que me chateou bastante na dança do ventre.
né? Essa questão de muitas vezes eu não poder participar desses festivais, só como plateia, né? Aham. Mas eu tive experiências muito boas, assim, em 2015 para 2016, se eu não estou enganada, essa professora que eu comentei, a Aisha Dinser, ela começou a criar um grupo, né, criar uma companhia de dança, e aí nós fomos para um festival de dança, o festival que a gente foi, assim, como grupo, e eu tinha meio que acabado de voltar dessa questão da cirurgia, estava retornando para a turma, e já veio essa proposta de ir para o festival. E eu encarei a ideia, né? Ela me estimulou muito também a que eu topasse a ideia e o resultado foi muito bom. Esse festival que a gente participou é um festival chamado Beliche, que é realizado na cidade de Canoas, que é vizinha a Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E fomos para esse festival com 2 coreografias. Quer dizer, né, foi com 2 coreografias. A coreografia de grupo, em que todo mundo do grupo que foi participou, e algumas de nós nos inscrevemos em coreografias individuais. Né? Isso tudo a nível de competição. E foi uma experiência maravilhosa, porque eu voltei de lá com 2 medalhas. Eu voltei de lá com medalha de prata no grupo e voltei com uma medalha de prata individual, que é essa lindeza. Ah! Né? Exatamente, que é meu orgulho, né? Que é até hoje a minha única medalha na dança. E foi muito gratificante para mim, né? Foi uma medalha de prata também. E nessa apresentação eu fiz um estilo que eu gosto muito, que entra nessa coisa da gente ter mais liberdade de expressão, que é a fusão árabe. E o que é a fusão árabe? É você pegar uma música de um outro estilo musical e você dançar com passos de dança do ventre, e você pode acrescentar alguns outros passos ali que não sejam de dança do ventre. Então você tem uma liberdade muito maior para criar. E aí a foto que está na arte, que divulgou essa nossa live, é justamente uma das fotos maravilhosas dessa apresentação de 2016. Apresentação que eu tenho muito orgulho dela e que está no YouTube também, tá? Eu vou deixar para você o link, porque eu tenho dois canais no YouTube. Eu tenho um canal só de dança, que é um canal mais antigo, e eu tenho um canal mais recente, em que eu tenho as minhas palestras, em que eu tenho os vídeos que eu faço com orientações holísticas, orientações terapêuticas e diversos assuntos que estão surgindo. E aí, nisso, eu passei a participar dessa companhia de dança. E foram 2 anos que eu participei, eu fui para 3 festivais com essa companhia. Foi uma experiência muito boa, eu aprendi muito, mas foi algo que, como você colocou, a dança profissional não é para todo mundo. Então, fisicamente, me causou um desgaste muito grande e também emocionalmente. Porque muitas vezes eu precisava estar focada ali na coreografia de grupo, em que, como eu já comentei, muitas vezes eu não estava inserida ali no processo coreográfico, eram feitas adaptações, mas eram adaptações só para mim, não eram adaptações do conjunto. Então, eu tinha uma sensação, assim, de que as minhas colegas estavam dançando uma coisa e metade da coreografia eu estava dançando outra coisa. Sei. E por mais que alguns me dissessem que não, era assim que eu me sentia. Então, eu gastava muita energia
para tentar acompanhar ali a coreografia de grupo, e eu não focava no que é mais fácil, no que é melhor para mim, mais confortável, que era o solo. Porque eu sempre ia para essas competições, eu sempre fazia uma apresentação solo também. Então, assim, eu sou feliz que, apesar da gente ter sempre subido o sarrafo de ir para competições de maior renome e com, obviamente, um rigor maior nas avaliações, eu pelo menos fiquei muito feliz que eu consegui manter a minha nota. Então, em geral, em todas as minhas apresentações solo, eu tenho aí notas por volta de 85%. O que, em festivais de maior porte, não eram suficiente para eu ganhar medalha, mas eu estava conseguindo manter o nível, mesmo com um rigor maior. Ou seja, na verdade, eu não estava mantendo o nível, eu estava conseguindo ali subir o nível. Ao momento que eu estava conseguindo manter a minha nota. Então, isso foi muito bom para mim, nesse sentido. Mas o desgaste físico, emocional foi muito grande. E aí eu deixei a companhia em 2018. E aí eu tava até num momento meio chateada e todo mundo que era da turma avançada era da companhia também. Então eu fiquei naquela, eu vou ser a única da turma regular que não é da companhia. Eu me senti um pouco excluída. E aí foi um momento que eu aproveitei e chutei o balde no bom sentido e falei, não, eu tô cansada fisicamente, eu tô precisando relembrar aquela coisa de dançar por prazer. E aí eu fiz algo que eu já devia ter feito há muito mais tempo, que eu comecei as aulas do Tribal Fusion. Que o Tribal Fusion já é um outro estilo de dança que combina muito com a estética que eu gosto da fusão árabe, embora o Tribal não seja só dança do ventre, junta-se vários outros estilos de dança. E eu já utilizava conhecimentos do Tribal Fusion quando eu fazia essas fusões árabes. Então eu falei, não, vou aproveitar para fazer aulas regulares do Tribal Fusion. Aí voltei para ser iniciante de novo. Claro que o fato de eu conhecer a dança do ventre me ajudou em muitos passos do Tribal Fusion, que tem muitos passos iguais. Então isso me facilitou isso do processo. Mas você deu um passo para trás, Ana, mas um passo para aquilo que realmente te dava prazer, para aquilo realmente que fazia sentido para você, Porque aquilo estava trazendo desgaste, tanto físico quanto emocional. E a Rosângela, ela deixou um comentário aqui que ela acha péssimo, essa visão das escolas de danças e academias nas construções de coreografias glamourosas, porque o festival, ele tem essa política, Qual é o critério de avaliação? Você mostrar que você consegue colocar a perna aqui, que as suas maiores habilidades. E muitos professores dessas academias, dessas escolas, eles entram nessa a ponto de excluir um aluno que não está acompanhando, seja por qualquer dificuldade. Agora, eu não estou falando nem de limitações físicas, nem nada. Mas, às vezes, aquela que não consegue girar 3 piruetas, ou aquela que é que é maior em todo o grupo, ou gorda, enfim, vai dando aquelas excluídas para levar um trabalho para que a banca julgadora aprecie e dê as notas. Então, assim, aonde é que está aí a arte, a dança, o verdadeiro valor? Onde esses professores estão colocando? Eu enquanto professora, eu sempre me cobro muito nesse sentido, assim, sabe? Desse tratamento não igual, porque os alunos não são iguais, A gente perceber que cada um tem as suas dificuldades e as suas facilidades, e como que cada um é uma peça importante
não vai se reverter. Senhor, o tempo acabou. Acabou já? Já. Ana, a gente se empolgou. Exatamente, era tanta coisa para falar que a gente se empolgou e o que bom que o pessoal está entrando novamente. Então vamos aqui para a nossa segunda parte. Inclusive, Ana, acabou de entrar esse Rick Maché aqui que entrou. Ele era um dos professores lá do clube onde eu frequentei. Olha! Rick, se você ainda estiver na live, dá um oi. Ele era professor do esporte. Mas, assim, muito bacana a história. Bom, acho que a gente pode, né, só fechar o raciocínio, né, Ana? Sim. Exatamente. Vamos concluir o raciocínio. E depois vai estar publicado no IGTV, o pessoal assiste. Isso, ver a conclusão do raciocínio. Mas, assim, da minha parte, o que eu gostaria de concluir é que, voltando lá no que eu estava falando na nossa live anterior, que muitos professores, né, de dança, eles acabam perdendo, né, o prazer do ensino, de você direcionar um grupo e tornar cada pecinha, né, cada serzinho ali, cada aluno que é diferente, que é singular um do outro, mas formar um quebra-cabeça e potencializar para que não seja só uma coreografia, mas realmente uma expressão artística, algo enriquecedor, tanto para aqueles que estão fazendo, que estão dançando, para aqueles também que estão assistindo, né? Porque a dança, ela vai muito além do que passos, do que você conseguir executar movimentos de dança, né? A dança está no seu expressar, na mensagem que você quer transmitir. Então, que todos nós tenhamos esse cuidado, né, com o próximo, quando eu vou assistir alguém, eu não entrar nesse lugar de julgamento. Ah, mas como assim? Ela é gordinha e tá dançando? Ah, mas como assim? Sabe? Não! Vá para os lugares mais sutis e mais sensíveis da arte, da dança. E o que eu concluo é que sim, a dança é para todos, todo mundo pode dançar, todo mundo pode se expressar através da dança, pode se comunicar através da dança, mas para ser um profissional da dança, assim como em todas as profissões, é necessário estudar, é necessário dedicação, é necessário você sacrificar. Serão muitos finais de semana perdidos, vida pessoal que não dá para ter. Enfim, são vários contras, mas que, claro, né, quando a gente gosta de fazer uma coisa, a gente faz com todo o prazer do mundo, e esse é o meu caso. Tenho muita gratidão por ser uma profissional da dança, muita gratidão por todos esses anos, por essa caminhada. E, gente, dancem, porque a dança cura, a dança liberta. Então, dancem em casa, dancem nas festas, queiram ir para uma escola também, aprender mais desse universo. E se tem alguém aí que vai me assistir, que é um estudante, um aspirante a ser um profissional, acredita em você, acredita no seu potencial, que com certeza você vai chegar lá, vai alcançar lugares que você nem imaginou. Exato. E, bem, já que a gente tem tempo, não sei, você tem algum compromisso, Dani? Tem, eu vou entrar já numa live da companhia onde eu trabalho, então tô com um tempinho meio ali. Certo. Não, então eu vou fazer algumas considerações também que eu acho importantes, mas se você precisar sair, você me fala, tá? Então, assim, uma coisa muito importante é a gente ter essa liberdade de expressão, porque essa liberdade de expressão ela é inerente a qualquer ser humano,
E eu quero pegar uma frase que eu adoro de uma professora de dança do ventre, a Nilza Leão, que é uma querida e que, embora a gente não se conheça pessoalmente, somente online, é uma professora que me incentivou muito, porque ela tem uma frase que ela diz que, independente de qualquer coisa, nenhuma pessoa pode ser proibida de dançar. Então, é algo muito bonito que ela prega em todos os vídeos dela, né? Ninguém deve ser impedido de dançar. Uhum. Isso é muito, muito importante. Então, claro, às vezes você não se adequa ali ao cenário profissional, ok, mas você pode expressar a sua arte independente disso. E tá tudo certo, né? Outra coisa muito importante que, né, aproveitando o que a Dani falou, que é possível a gente chegar em locais muito incríveis. Eu, por exemplo, eu tive a oportunidade de dançar numa das maiores casas de chá que já teve em São Paulo, né, voltadas para a dança do ventre. Hoje eles já não têm mais a casa de chá, então já não tem mais essa oportunidade de grupos de fora dançarem ali. E eu tive a oportunidade de dançar lá, né, levada pela minha maravilhosa Aisha Dincer, maravilhosa professora. E pouco tempo depois que eu voltei dessa viagem, eu participei de um festival de Tribal Fusion. Mesmo ainda não fazendo aulas regulares, eu fui lá e participei do festival. Eu conhecia várias pessoas do festival, várias professoras, e aí eu fui. E aí uma das professoras virou para mim e falou assim: nossa, Ana, você dançou lá na casa de chá. Você, com todas as suas limitações, com toda a sua coisa, você dançou na casa de chá. A gente que é do Tribal Fusion, a gente não tinha liberdade de dançar nessa casa de chá. E você foi lá e dançou. Você dançou dança do ventre? Dançou dança do ventre, mas você dançou. O que era algo completamente impensável, né? Em um local também que sabe-se que tem uma valorização da estética também, mas era um projeto que as professoras que já eram partes, né, integrantes já tinham o selo de lá e tudo isso, podiam levar as suas alunas. Então, como a Aisha disse, tem esse selo, ela levou parte do grupo dela. Então, eu cheguei num local que outras pessoas gostariam de estar chegando, pessoas com muito mais anos de dança do que eu, e eu consegui chegar, né? E eu tenho que cumprir uma promessa que eu fiz, que é falar de um grupo maravilhoso que existe aqui em Brasília, entrando nessa questão de inclusão e exclusão. Aqui em Brasília tem um grupo maravilhoso que se chama Street Cadeirante. E que começou mais ou menos por essa ideia de que, né, uma das integrantes se tornou cadeirante, ela queria dançar, e ela, por mais que ela se enfiou numa escola de dança, ela viu que ela não conseguiu ter a receptividade que ela gostaria numa turma regular. E aí ela reuniu-se com outras cadeirantes e conseguiu um coreógrafo que topasse o desafio de coreografar para as pessoas cadeirantes. Então a coreografia é feita para elas. Hoje em dia tem só mulheres, mas o grupo é aberto para homens também. Então a coreografia é específica para elas e elas têm um trabalho muito lindo. Então, são possibilidades. A dança está aí para todo mundo. Basta a gente encontrar pessoas com a mente aberta. Quando a gente fala de deficiência, a gente tem muito que lidar com essa questão das pessoas terem a mente aberta. Porque se a pessoa tem a mente, ela nos acolhe. Eu acho que esse era o principal do recado que eu queria passar. E antes que alguém pergunte, teve pessoas que me mandaram mensagens no privado, assim, perguntando se a gente iria dançar. E eu quero dar uma satisfação de que essa não foi uma live dançante na prática,
Por quê? Porque eu estou de licença médica, eu tive que fazer cirurgias no ano passado, no outro pezinho, e eu ainda estou de licença. Estou louca para voltar a dançar, mas por enquanto eu só consigo fazer aqueles movimentos, aqueles treinos de iniciante, de você ficar ali 5 minutinhos treinando o mesmo movimento. Então, o deslocamento, até mesmo a troca de lado, né? Você fazer um passo do lado esquerdo e agora vamos trocar para o lado direito. Até mesmo essa troca de pé, essa troca da base do equilíbrio, para mim ainda está complicada. Então, deixando aí a justificativa para o pessoal que não é uma live, não foi uma live dançante, mas eu e Dani já combinamos que quando eu estiver recuperadinha, já tiver voltado à ativa, já tiver dançando de novo, que se Deus quiser e Ele vai querer, será esse ano, estarei dançando de novo. E aí nós vamos marcar uma live para a gente poder dançar um pouquinho para vocês, desses dois estilos. E Ana, eu nunca, se eu tiver feito uma aula de dança do ventre na vida, foi muito. Então, de repente, você pode até dar uma aulinha pra gente, fazer uma live assim, de você dar ensinar uns passos, que eu vou adorar aprender. Acho que vai ser legal e todo mundo aí que acompanhou também vai poder dar uma mexidinha, fazer uma dança do ventre. Sim, com certeza. É uma excelente ideia, Dani. E aí você pode também ensinar pra gente algumas coisas de dança contemporânea. Eu já participei de uma oficina de dança contemporânea, foi bem legal. Eu me assim, foi bem divertido, é uma outra estética, mas que foi muito boa para o meu conhecimento de repertórios de dança. Porque a gente também não pode ficar só focado na nossa dança. A gente tem que consumir outras estéticas de dança também, porque elas acrescentam no nosso repertório. Com certeza, tá? Com certeza. E, gente, ó, no IGTV, os 2 vídeos vão ficar separados, porque não tem jeito, mas isso vai depois para o meu canal no YouTube, e aí eu vou editar para colocar tudo junto, tá ok? Yes! Maravilha, Ana! Gratidão pelo seu tempo aí compartilhado comigo, de apresentar para mim, para todo mundo que acompanhou a sua jornada. Você é um exemplo de superação, é uma pessoa inspiradora. Então, muito obrigada pela parceria. Vamos fazer mais encontros, né? A gente tem muito assunto para conversar. E muito obrigada. Para mim foi muito enriquecedor. Gratidão. Obrigada, Dani. Foi incrível também conhecer um pouco mais da sua história na dança e conhecer um pouco mais desse lado professor, que é sempre muito útil a gente, como aluno, a gente também ter essa visão. Eu sou professora, mas de outras coisas que não dança, então eu também entendo do ensinar. E, com certeza, a gente tem muito assunto e a gente poderia, de repente, até fazer um pacto de fazermos uma live todo mês. O que você acha? Acho ótimo! Maravilha! Tá fechado! Maravilha! A gente vai combinando os assuntos aí, né? Fazendo um rodízio aí dos tópicos para a gente agregar todo tipo de pessoa. E é isso, gente. Muito obrigada a todos. Assistam a primeira parte da gravação. Um dos meus fisioterapeutas aqui maravilhosos, o Felipe, está aqui. Teremos live semana que vem. Eu estarei na live semana que vem com o Felipe na terça-feira. Fiquem ligados. Ótimo! Didi, gratidão por ter entrado. A Didi é uma guerreira, Ana. Outra pessoa também maravilhosa para você conhecer. Rosângela Alves, bailarina profissional, que remou contra a maré e chegou a lugares que nem ela acho que imaginava. Muitas pessoas que estavam dentro do padrão ficaram para trás
E ela, fora do padrão, tá aí militando, se expressando, levantando questões. Ela é bailarina do grupo Zona Guibara, um ótimo grupo para você pesquisar. A Ana vai te agregar muito. Gente, muito obrigada pela presença. E é isso. Depois me mande o nome por escrito que eu quero conhecer esse trabalho. Isso, mando sim. Pode deixar. Gente, beijos de luz para todo mundo. Um ótimo restinho de feriado. Não marcamos de propósito. Eu nem lembrava que era feriado, mas foi interessante que estamos no dia, né, do corpo de Cristo falando sobre corpos, né? Olha só, verdade. Muito bom. Então é isso, gente. Beijos.